E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé. Não só o maior jogador de todos os tempos, como é considerado também uma das maiores personalidades da história mundial. Cara, não é pouca coisa não, velho. Ele tem diversas realizações únicas, né? Como ter feito ali mais de 1.200 gols, ter vencido 3 Copas do Mundo e ter sido eleito o atleta do século. Esses são só alguns dos vários feitos impressionantes que o ídolo brasileiro foi capaz de conquistar. Mas nem tudo são flores, tá? O rei do futebol também é falho e tem uma mancha na sua vida que até hoje é lembrada e muitos o julgam por isso. Nesse vídeo você vai conhecer a história da filha que o Pelé renegou. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. Bom, o Pelé dispensa apresentações, certo? É o ídolo do Santos e da seleção brasileira. Ele foi eleito o maior atleta do século passado, né? O cara era tão diferenciado na questão do talento que ele simplesmente ganhou uma Copa do Mundo fazendo um gol na final com direito a chapéu e tudo, isso com apenas 17 anos de idade. I was a kid. Nobody was expecting it. Nobody believed in us. I remember some reporters saying, how can they take a 17-year-old kid to the World Cup finals? No total, o rei ganhou 3 Copas do Mundo e é o maior goleador da história do futebol com 1.283 gols, além de vários títulos somados com o Santos e a seleção. Quem aí é mais velho e viu o Pelé jogar no Santos fala que não tinha outro cara igual, velho. Não tinha, o cara era diferenciado mesmo. Pelé estava furioso. Pelé marcou 3 gols em 4 minutos. Inacreditáveis 11-0. Não tinha TV, mas nos jornais o feito de Pelé estava estampado. 8 gols em 90 minutos. Bom, a personalidade do Pelé, jogador, enfim, é muito admirada. Praticamente não tem hater nenhum, né? Então nem tem como, eu acho, né? Ele era realmente diferenciado, tinha um dom natural, né? Eu acho que ninguém conquistou o que ele conquistou dentro dos gramados. Mas já o Edson Arantes do Nascimento, a pessoa, né? Já não é uma unanimidade aí que todo mundo gosta. Principalmente por conta dessa atitude dele, que para muita gente ele errou, né? Errou bem feio. O Pelé, ele lutou muito para não assumir uma filha que, por outro lado, ela, né, fez de tudo para conseguir a atenção e o amor do pai, que infelizmente nunca veio. A filha renegada do rei. Bom, tudo começou em 1991, quando a Sandra Regina Machado abriu um processo de investigação de paternidade. Ela dizia que seu pai era nada menos do que o Pelé, né, o Edson Arantes do Nascimento. A Sandra era natural do Guarujá, ela fez parte do litoral da Baixada Santista, próximo da onde o rei viveu enquanto ele jogava no Santos. Ela era uma balconista comum, trabalhava ali na região, tinha uma vida simples e pacata, assim como a maioria da gente, né? Mas o que pouca gente sabia era que a Sandra era filha de Pelé, né? Coisa que a sua mãe, a Anísia Machado, né, que teve um breve romance com o ex-jogador em 1963, contou para ela quando ela era ainda criança. Segundo a Sandra, quando a sua mãe estava grávida, ela entrou em contato com o Pelé na época, ele já era bicampeão mundial com a seleção brasileira, e ela disse para ele que estava esperando uma filha dele, né? Mas infelizmente, pelo jeito, o santista nunca deu muita bola para isso. Supostamente o Pelé então não quis assumir a sua filha por ter dúvidas sobre a paternidade e porque também seria um escândalo assumir uma criança fora do casamento. Para a filha de Pelé, encontrar com o pai também foi uma batalha. Sandra é fruto de um breve relacionamento entre o ex-jogador e a doméstica Anísia Machado. Eles tiveram um relacionamento, parece que de 3 meses, uma coisa assim, e aí veio a gravidez. Isso sempre deixou a Sandra meio triste, né? A gente percebe nas palavras dela que ela sempre sentiu essa falta, né, de ter um amor paterno. Bom, na verdade ela só queria ter um pai. Qual é o seu sentimento em relação ao Pelé? Eu tenho carinho, né? Porque eu sempre soube que era meu pai. Tenho carinho por ele. E como pai? Como pai? Como pai, ele deixa um pouquinho a desejar, né? Batalha com o rei e o reconhecimento. Bom, o processo que começou em 1991 foi longo, né, quando veio à
tona essa bomba, né? O Pelé ele se pronunciou sobre o assunto, mas sempre ele teve um pé atrás, né? E não parecia estar muito afim não de assumir a filha, apesar dele dizer que se fosse comprovado a paternidade, ele iria tratá-la bem, coisa, como vocês vão ver a seguir, que não aconteceu. Bom, o reconhecimento em si só vem em 1996, após o resultado positivo do exame de DNA, né? Eu acho que demorou tanto assim, né, tanto tempo pro exame de DNA, porque talvez não fosse uma coisa tão comum na época, como é hoje, né? Bom, só então a Sandra conseguiu acrescentar no sobrenome dela o Arantes do Nascimento, né? Mas mesmo depois de comprovado que Pelé era o pai dela, o triste foi que o ex-jogador ele recorreu 13 vezes e nunca quis uma aproximação com a filha. Bom, como eu disse, eu acho que aquele discurso dele de que ele iria tratá-la bem, caso fosse comprovado que ela era a filha dele, eu acho que não era tão verdadeiro assim. Vida após virar a filha do Pelé. Bom, depois de tanto lutar para conseguir ter um pai, mas infelizmente não recebeu o tratamento merecido, a Sandra ela seguiu em frente, né? Ela se casou com um pastor chamado Oséias Felinto, com quem teve 2 filhos. E devido a essa exposição que ela teve na época, na mídia, a notoriedade que esse caso ganhou, né, somado, é claro, com o talento dela, com a facilidade de comunicação dela e o carisma, ela acabou ingressando na carreira política. A Sandra foi eleita vereadora em 2000 e reeleita em 2004 na cidade de Santos pelo Partido Social Cristão. Uma de suas vitórias na Câmara foi tornar o exame de DNA gratuito em 2001 para pacientes da rede pública, né, uma lei municipal que logo depois foi estendida nacionalmente. Então, um grande feito aí, né? Ela ainda escreveu um livro intitulado de A Filha que o Rei Não Quis, no qual ela relatou o sentimento de rejeição, né, do famoso pai com respeito a ela. Rejeitada até o fim da vida. Quando ela era ainda vereadora, em outubro de 2006, aos 42 anos, a Sandra infelizmente faleceu em decorrência de um câncer de mama. A doença foi descoberta em maio de 2005, né, no seio direito, que foi retirado, mas logo após se espalhou pelo esquerdo e acabou se alastrando por diversos órgãos, apesar da quimioterapia. O velório foi realizado no Salão Nobre da Prefeitura de Santos e o enterro no Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. E mesmo após a sua morte, o Pelé, pelo jeito, ainda a rejeitava, né? Já que ele não compareceu no enterro, mas enviou flores em nome das empresas Pelé. Eu não consigo, juro pra vocês, ficar com muita dó do Pelé. A gente lamenta que não quer que aconteça com nenhum ser humano, mas a crueldade que ele foi capaz de cometer com a filha, eu sempre vou falar isso, ela não tinha um problema de mobilidade, ela tinha um problema de estar nos últimos dias de vida. Ela tinha um câncer extremamente agressivo, ela pediu pra ver esse pai, ela pediu pra falar com ele pelo menos por telefone, e ele não fez isso, então eu não consigo me comover com o sofrimento dele. Eu respeito a dor de um ser humano, lamento por ele, mas ficar comovido e falar, coitadinho, juro pra vocês, gente, posso estar sendo sincerona, igual a Suzana Vieira, mas é assim que meu coração sente, porque o outro lado dessa história é doído demais. Eu acho que, sei lá, ele pode estar recebendo aquilo que ele plantou. Bom, segundo o marido da Sandra, ela, enquanto estava ali já em seus últimos dias, ela pediu para que o Pelé, então, fosse visitá-la, né? Ela estava mal de saúde e tal, mas o Pelé nunca atendeu o pedido da filha. Mano, que é bizarro, né? Bizarro, né? Se parar pra pensar, né? Porra, você não vai atender um pedido da sua filha que tá quase morrendo? Mano, muito bizarro isso aí, velho. Enfim, então é por conta dessa história que muita gente admira o Pelé, mas não o Edson. Mas o que você acha dessa história toda? Você acha que o Pelé vacilou? Como eu disse, ele poderia pelo menos ter ido visitar a filha, né, que estava na beira da morte. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê amanhã, mesmo horário, no mesmo canal. Falou!